É 1. É 2. Juliana tá com o cara assustado ali, ó. É 3. Mas calma. Nós já vamos saber se essa certificação Tuve Halland alemã, primeiro smartphone que tem a certificação desse instituto em resistência, né? Se ela vai ser capaz de quebrar essas nozes aqui. Porque, na verdade, esse produto é para quem gosta de bastante bateria, tem 6.000 mAh e um processador MediaTek Helio G70 faz briga com o Snapdragon 665, segundo a própria MediaTek e outros testes que nós vimos. Vamos fazer também um teste de estresse com AnTuTu hoje, rodar aí uns 4 ou 5 AnTuTus para a gente ver se ele faz uma pontuação bacana. Vamos lá? Vem comigo! Bom, pessoal, não vou falar muito sobre as especificações, vou colocar aqui para vocês, mas é um produto de básico para intermediário, lançado aí no Brasil na faixa de 1.600, você acha ele por R$ 1.400 nas Americanas, vou deixar o link aqui na descrição. Quem não gosta da One UI da Samsung, eu acho que pode ser uma opção, tá? Você tem alguns aparelhos, bons aparelhos da Samsung nessa faixa de preço, mas às vezes as pessoas não gostam, né? Aqui já diz que ele tem um sensor principal de 48 megapixels, com abertura f1.8 aqui na caixa, a bateria de 6.000 mAh e o carregador de 18 watts. Depois a gente faz teste para ver quanto tempo demora para carregar 18 watts. E o processador que a gente falou, Helio G70, que tem aqui desempenho para jogos, tá? Claro que pelo preço dele, R$ 1.400, não vai ser aquele super desempenho, mas levando em conta custo-benefício, é um bom produto. Tem já, né, pessoal, a homologação da Anatel, que é bem bacana. Nossa, mas tá difícil para abrir isso aqui, olha só. Veio grudado com cola Super Bonder, meu amigo. Meu Deus, tô fazendo força, ele não vai. Vamos lá. Opa, saiu. Bem-vindo para a família Realme aqui, vamos ver. A capinha. Samsung não manda mais capinha aqui no Brasil, hein? Os papeletes, né? Manual do usuário, que ninguém vê. E o produto que tem na cor cinza e azul. Esse nosso é o cinza, olha lá. Ele é de plástico, mas como ele tem uma textura aqui, é um plástico fosco, que não fica marcas de dedo, já dá para ver aqui logo que a gente abre, ó. Ele é bonito, viu? Um certo grafismo aqui na diagonal. Ó, faz até um barulhinho. E aqui em alto relevo, na esquerda, né? Na sua esquerda você tem a grafia Realme. Aqui, aproximar para vocês verem. O que vocês estão achando? Na traseira superior esquerda, ele tem o seu módulo de câmera no estilo dominó. Tem o flash, o sensor principal de 48 megapixels com abertura f1.8, um sensor macro de 2 megapixels com abertura f2.4 e um sensor de profundidade de 2 megapixels com abertura f2.4 também. Aqui atrás também você tem o sensor de digital. Em cima ele é lisinho. Do lado direito o botão liga e desliga e o botão de volume. Embaixo você tem entrada USB tipo C, microfone, entrada para fone de ouvido P2 e o seu áudio, saída de áudio que é mono, tá, pessoal? O slot para cartões do lado esquerdo é um slot para cartões completão. Você pode colocar 2 chips de operadora mais um cartão micro SD de memória. Ó, é um produto que tem 6.5 polegadas de tela HD Plus IPS. Esperava que fosse menor. Vamos ver se vem com português. Português Brasil aí. Quando a gente vê 6.5 polegadas, a gente acha que vai ser pequeno. Mas como ele tem uma proporção 20:9, não é tão pequeno não, tá? Então, para quem vai jogar, ainda é adequado. O carregador de 18 watts da Realme. Cabo USB tipo C, simplão, mas funciona. E mais nada. Vamos agora para os nossos testes. Ó, galerinha, achei ele bonitão. Não tem aquela super cara de premium, evidente, é um plástico atrás. Mas também não é aquele plástico, sabe, rabugento que você acha que é de menos de R$ 1.500. Ele parece até ser mais caro do que é. E achei um pouco pesadinho ele, 209 gramas, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que ele tem compatibilidade com Wi-Fi 5 GHz. Tem muito smartphone barato aí, principalmente aqueles de 1.100, 1.200, 1.300 que não tem compatibilidade com esse Wi-Fi de 5 GHz. Aí você fica só com 2.4 GHz
e a conexão não fica tão boa. Agora vamos para a nossa brincadeira. Depois de dar uma olhadinha na Realme UI, né? Vocês sabem que eu gosto do software da Realme. Desde o Realme X2 a gente trouxe vários Realmes aqui. Mas chega de lero-lero. Vamos ver se ele quebra mesmo. Vou deixar aqui a tela ligada. Ver se vai dar algum problema. É 1. É 2. Se der, hein? É 3 e... Quase. Mais uma. É 1. É 2. Juliana tá com o cara assustado ali, ó. É 3 e... Quebrou. E agora prova que a nossa... Isso é de verdade. Quer? Quebrar mais uma? Tá funcionando, ó. Passou no teste, olha aqui. 1, 2, 3 e... Agora foi certeiro, rapaz, olha. Agora eu gostei. Bom, pessoal, começando aqui, ó, logo no início já pode configurar o tamanho dos ícones, que eu achei bem bacana. Colocar quadradinho ou redondo, ou padrão. Eu gosto assim, meio quase redondo. Também tem a loja de temas com vários fundos. Esse desbloqueio digital físico, o bacana é que eles costumam ser bem rápidos, tá vendo? Não dá nem tempo de eu girar aqui para vocês verem. Vem com bastante aplicativo, mas você pode, na maioria deles, desativá-los, né, ou desinstalá-los. Dos 128 GB de memória interna, 20 mais ou menos já vem reservados para sistema e aplicativos. Aqui eu sempre digo que em laboratório Realme é legal você colocar o deslocamento suave aqui para parecer que está com uma taxa de atualização maior do que os 60 Hz que vem nele. Em ferramentas de conveniência você pode colocar os gestos, né, que a gente gosta de ter uma tela mais imersiva. Você pode tocar 2 vezes para ativar a tela, desenhar um O para iniciar a câmera ou desenhar um V para ligar a lanterna. Ó, o O liga a câmera, certo? Vamos ver o V. Liga a lanterna. E aqui você tem vários outros gestos, ó. Deslizar para cima, deslizar para baixo, deslizar para a esquerda, deslizar um M, um W, para você customizar se vai chamar um aplicativo, iniciar um aplicativo, a sua escolha. Muitas opções de customizar aqui. Elevar para ativar, eu acho bacana, vem no One UI da Samsung. Assim que você pega o seu telefone, ele já liga a tela, né? Atender ligações quando perto de ouvido. Então, se você for atender uma ligação, você não precisa simplesmente aceitá-la, né? Você só levanta o smartphone e já atende. Essa aqui eu não indico não, pessoal. Mudar automaticamente para receptor de ouvido dá muito erro, tá? Que é para mudar para o alto-falante assim que você segura o telefone próximo, né? Então vem aqui para cima o áudio. Não acho legal não. Já vem com gravador de tela nativo. Resolução máxima é a resolução 1080p, por mais que a tela seja HD. Interessante isso. Em captura de tela você pode fazer passando os 3 dedos, né? Passa os 3 dedos aqui e você pode expandir aqui no botão de baixo. Mole, mole, mole. Para que você quiser, você aperta, você edita antes ou já envia. Pode editar do jeito que você achar melhor. Pode também mudar o formato aqui da gaveta de notificações, ó, que show de bola. É uma interface completinha, tá? Uma das opções de você baixar o AnTuTu é baixar pelo aplicativo AppKeeper. Você diz que quer baixá-lo mesmo assim e instala. Mesmo que o Google ache que ele pode estragar o seu dispositivo. Você abre o aplicativo, permite acesso e instala o aplicativo 3D. Já está fazendo. $204.380. Vamos rodar mais uma vez, né? E ver se ele mantém essa marca conforme vai sendo estressado. Vamos tirar a primeira medida de temperatura. Nada mal aqui, 36, 35.8, 36. Vamos fazer mais um, ver se ele aquece.
Segundo teste, perdeu 10 mil pontos aí, 191 mil. Vamos ver a temperatura dele. Continua frio, né? Hoje é um dia frio aqui em São Paulo. 35 graus. Terceiro teste, mais uma perda pequena de rendimento, né? Normal. Vamos ver agora aqui a temperatura dele. Continua nos 36. Temperatura ele tá aguentando legal. Pegou 37 aqui agora. Mas ainda é uma temperatura fria. Vamos para o nosso último teste de Antutu agora. No nosso quarto último teste, ele manteve a pontuação do último teste, o terceiro teste. Foi bem estável, né? O nosso Realme C25. Vamos dar uma olhadinha na temperatura dele agora, pessoal. Se subiu alguma coisa, se não subiu, ó. É o famoso 37, mas claro, tá um dia frio. Eu acho que ele se saiu mais ou menos bem, viu? Vamos dar só uma olhadinha nas fotos dele aqui, só para ter uma pequena impressão e finalizar o vídeo. Testando a câmera de 48 megapixels, claro que eu estou num ambiente bem claro. Mas me pareceu uma câmera que deu aqui, pelo menos no ambiente claro, uma qualidade bacana, viu? Vou colocar aí para vocês verem. Vamos testar também o sensor macro, né? Normalmente tem o foco fixo e não se sai tão bem, né? Em condições de baixíssima luz, mas você pode chegar bem pertinho para pegar detalhes, vamos ver. Vocês são o macro de 2 megapixels, não dá para esperar muita coisa, né, pessoal? Uma foto de selfie aqui só como exemplo, pessoal. Ó, ele vem com o embelezador bem carregado, vou ter que tirar esse embelezador aqui. Teoricamente vem com o embelezador ligado aqui, ó. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo nesse novo formato. Nós vamos ter duas rifas que já estão ativas. Poco X3 Pro, Galaxy A52, comprando cotas para as duas rifas, você paga apenas R$20 e ainda pode concorrer a uma Galaxy Fit 2 de brinde, que nós vamos sortear também. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, nos ajudar a continuar com esse projeto independente e voluntário. Um grande abraço a todos que ficaram até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.